Oi, Paula, tudo bom? Tudo bom com você? Bem-vinda! Você pode me dizer aí se a imagem e se o som tá bom? Obrigada. Escrevendo aqui o nome da nossa convidada até ela chegar. Sônia Regina Novaes. Pronto, tá fixado. Ela tá, Sônia já apareceu aí, deve estar entrando. Oi, Sônia, esperando você entrar. Sônia, vou te mandar. Não apareceu para você aí o convite, Sônia? Você quer que eu mande de novo? Enviei de novo, Sônia. Vê se vai chegar aí. Eu enviei de novo. Se não chegar, você avisa. Não chegou ainda? Não apareceu? Faz o seguinte, sai e entra de novo, porque eu já te mandei, não sei o que tá acontecendo. Sônia, sai e entra de novo, para ver se você vê, se você vê o pedido para você me mandar. Se não, eu te mando de novo. Vou te mandar de novo, então. E aí, Sônia, mandei de novo, vê se vai aparecer aí. É estranho não ter aparecido, que normalmente quando você entra, se você entrar no Acha de Guardar Histórias, ele aparece para você. Mas não entendi o que está acontecendo. Já mandei de novo.
Agora você vai entrar. Ahá! Sempre Tudo assim. bem? A gente nunca sabe o que que vai acontecer. Eu sempre entro uns minutinhos antes para poder lutar contra esse problema. A gente nunca sabe, mas é cruzar os dedos e acreditar que vai acontecer. Estranho não É, aparecer o convite. não tava. Eu até chamei a minha filha para ela dar uma olhadinha. Ela falou: mãe, não tá aí, é melhor a senhora solicitar. Aí eu solicitei e imediatamente já entrou. Faz parte, faz parte. O que interessa é que nós estamos aqui. O Isso, que interessa é que entrou. Você está você tá, exatamente. você tá me ouvindo bem e vendo bem? Tô te Ah, ouvindo bem. tá. Eu já perguntei ao pessoal que está aí, eles disseram que estava entrando, que estava legal, que a minha imagem estava legal. Mas a gente sempre tem que perguntar, né? Porque quando entra mais uma pessoa, tudo pode acontecer. E aí, Sônia, Isso. chegou o dia, chegou o nosso dia. Bom dia. E Animadíssima. Já estou aqui rodeada pelos os meus amigos, livros, personagens que eu disse para você que eu já estava separando eles, buscando, convidando. Alguns não puderam vir, eu fiquei triste, mas eu tenho aqui uma festa. Estão todos aqui para a gente poder falar deles, conversar com eles. vai ser bom. Então, vamos lá. Vai ser ótimo. Gente, quem já está por aí, quem está vindo pela primeira vez, eu sou Neide, do Arte de Guardar Histórias. Nossa convidada de hoje é Sônia Regina Novaes, do Bordado de Enredos, e a conversa vai ser muito boa, tenho certeza, mesmo porque esse tema foi Sônia que escolheu, e as pessoas andaram me mandando mensagem falando que achou interessantíssimo o tema. Então, eu acho que nós estamos no caminho. É, Então a conversa vai ser muito boa. Eu queria começar falando também com por que eu estou fazendo essas lives, como é que surgiu, né? Porque sempre é bom, mesmo que as pessoas que estão aí até já tenham participado, sempre a gente tem que pensar no gravado. Tem gente que vê gravado uhum. e às vezes não conhece a gente. É o seguinte, o ano passado, 2020, aquele ano que não dá para esquecer, que ninguém nunca vai esquecer, eu venci a minha resistência e fiz algumas lives. E a segunda live que eu fiz foi de Sônia. Né? A gente falou do livro para todas as idades, falamos da literatura infanto-juvenil com os idosos, um trabalho que eu faço um trabalho que eu faço com Mercedes Fernandes, que já entrou aí, eu acho que ela já entrou também. E aí foi legal, porque assim, eu tinha uma distância muito grande com live. Eu nunca tinha pensado em fazer, mas aí eu vi que era realmente o caminho, né? Não tinha outro. E aí foi legal porque agora eu me animei de fazer uma série de lives, né? De convidar as pessoas, até porque é até um agradecimento a quem me convidou no ano passado. Então eu resolvi fazer essas lives, mas eu queria fazer um tema que fosse um tema comum, um comum que quem gostasse de ler, a pessoa não precisa ser autora para participar, basta gostar de ler. E realmente personagem literário é isso, né? Todo mundo que já leu um livro, que já gosta de algum livro, tem o personagem rondando, né? Porque o livro pode te atrair ou não para a história. O livro não, o personagem, ele pode te atrair ou não para a história. Então, eu achei que falar de personagens podia ser muito bom. E resolvi fazer algumas lives, mas está tão bom que a sua já é a nona live. Já teve oito pessoas que passaram por aqui e tudo assim, todas as lives muito diferentes uma da outra. É sinal que realmente o personagem literário tem um poder, né? Então, eu estou gostando muito de fazer isso. Achei que não fosse render, mas tá rendendo e está ficando bem legal. Então, é isso. Expliquei por que resolvi fazer e por Sônia estar aqui também, porque já faz parte dessa história desde o ano passado. Eu normalmente costumo começar perguntando, pedindo a pessoa para se apresentar. Mas eu queria falar com você duas curiosidades que eu tenho. Eu fui lá nas suas redes sociais e achei uma coisa que eu queria saber. É porque, assim, eu sempre fiquei
pensando, por que você botou no seu IG o bordado de enredos, né? Achei assim uma combinação fantástica. E aí, o que acontece? Você lá no seu Facebook, não, no seu Instagram, você meio que explicou isso. Você falou que no caminho, até copiei, ó, no caminho não só encontrei pedras, mas também livros, tecidos, agulhas e linhas. Juntei tudo isso e fiz um bordado de enredos. Então eu queria, para começar, que você falasse disso, porque eu acho o nome tão bonito, tão, né, tão forte, eu acho. Aí queria que você falasse para a gente essa curiosidade que eu tive. Então, Neide, eu sou professora de sala de leitura, fui professora de sala de aula por 22 anos, e depois que eu me readaptei, eu busquei as artes, né, principalmente as artes manuais, para preencher um vazio e me dar uma sustentação no meu nova etapa, né, porque quando no caso, eu como professora me readaptei, eu mudei totalmente ali a minha rota. Então, eu busquei as artes manuais. E entre elas, eu encontrei o bordado, que é o bordado livre. Eu comecei com arpileiras, que é um bordado com uma técnica chilena. E aí eu me encantei. E aí eu comecei a buscar dentro de mim algo que eu acredito que está ali dentro do nosso inconsciente coletivo, na nossa ancestralidade, essa questão mesmo do bordado manual. E então, quando eu criei o meu Instagram, eu queria um nome que fosse a combinação da literatura, da escrita, das histórias, com a questão mesmo minha do bordado. E aí eu fiquei pensando, pesquisei vários nomes, colocava vários, mas não podia, porque já estava em uso. Aí eu falei assim, eu tenho que juntar. Eu falei, eu gosto de bordado e os enredos das histórias fazem parte da minha vida. Então eu vou colocar bordado de enredos, porque querendo ou não, eu estou sempre bordando um enredo, uma história, uma cena, um personagem, um momento. E aí então eu coloquei bordado de enredos, porque eu achei que foi um casamento feliz entre as histórias e os meus bordados, as minhas artes. Realmente, foi perfeito. Você realmente juntou as duas coisas. Você falou que é professora, né? E aí, lá no seu Facebook, eu também achei uma coisa muito interessante. Lá tem uma pergunta que você respondeu. A pergunta era, a pessoa que eu admirava quando eu era criança era... Aí eu vou ler sua resposta, porque eu achei fantástico. Você botou assim, minha professora do 4º ano, Dona Antônia, né? Me lembro do seu jeito de andar, de falar, sua bolsa, de sua roupa, seu corte de cabelo, seu carro, onde ela estacionava. Sabe por que me lembro de tudo isso? Porque ela me via, me reconhecia e tinha por mim o que eu tinha por ela, respeito e afeto. Nunca me esquecerei de Dona Antônia. É muito lindo isso, porque tem isso, né? É você que agora é professora, com esse olhar da sua professora lá de trás. Eu achei muito legal isso, e eu não sou professora, não sou professora, sou bibliotecária, mas eu acho que realmente ser professor é isso aqui, é o que a Dona Antônia fez, né? De dizer que você é importante, né? O professor tem esse lado. E aí eu olhei lá e achei interessante por isso, porque provavelmente os livros que você trouxe, se você, na hora que você falar, você vai ver que de repente tem alguma coisa lá de trás, né? Sempre tem dessa época, né, que o professor faz essa coisa tão interessante na vida da gente. Então eu quis colocar isso porque você é a professora que eu acho que as pessoas que estão aí na luta são, né? A professora que faz a diferença. Que faz a diferença na vida do aluno. Então, achei essa sua resposta lá no Face, e achei que era legal para as pessoas que estão aí, quem não te conhece, ter esse lado. E agora é com você. Quantos personagens me habitam é uma coisa que criou muita curiosidade nas pessoas. Então, realmente, aguardando você. A gente está aqui aguardando o que você vai trazer para a gente.
Ai, Neide, obrigada, obrigada mesmo. Eu tô até sensibilizada com a busca que você fez em relação ao nome bordado de enredos, porque para mim tem um significado muito importante, e também a Dona Antônia. A Dona Antônia eu não esqueço dela, não esqueço. Eu até me emociono, eu não esqueço. Ó, quando você estava falando dela, a imagem dela veio na minha mente, que a Dona Antônia foi a pessoa que ela elogiava os desenhos que eu pintava. Eu estava no 4º ano, ela elogiava o jeito, ela me colocava para sentar do lado dela, e depois disso eu nunca tive mais uma professora tão próxima a mim como a Dona Antônia. E o meu avô chamava-se Antônio, era uma pessoa também que eu tinha uma admiração muito grande, e por homenagem, né, aos Antônios e Antônias, o meu filho chama-se Marco Antônio. Então, a palavra Antônio tem um significado importante na minha vida, porque ele trouxe, além do avô carismático, afetuoso, ele foi o nome da minha primeira professora, que eu jamais vou esquecer. Jamais. E esses personagens já começam habitando a minha vida, né? Porque são pessoas, as pessoas também que passam pelas nossas vidas, elas são protagonistas das nossas histórias, não é? Elas caminham junto com a gente fazendo história, porque a nossa vida é história. Nós fazemos história a partir do momento que a gente lida com o outro, confraterniza, compartilha, acolhe, a gente ali está sendo também, nós fazemos parte da história do outro. E nesse caminhar, os livros, eles também trazem esses personagens que nos habitam. Por quê? Porque a partir do momento em que a gente faz as leituras, ou a gente leva uma leitura, uma mediação, esse personagem, ele acaba entrando em contato com quem está ouvindo. Quantas vezes nós não lemos um livro e nós conversamos com esse personagem? Nós lidamos com ele com a mesma força de estar em família, não é verdade? E eu tenho vários aqui, eu poderia começar com qualquer um deles, mas eu vou começar com um. Por que eu disse que a dona Antônia, eu tinha por ela um respeito muito grande e ela tinha por mim? Porque na fase escolar, a gente, que eu sei que muitos que estão ouvindo, eu não sei se foi uma situação que você passou, a gente sofria bullying mesmo, né? Por conta mesmo do preconceito racial. E a Dona Antônia era uma mulher branca, era uma mulher que eu via que ela não fazia nenhuma distinção de criança para criança, né? E como eu via que ela tinha um afeto por mim, ao olhar dela, eu nunca sofri nenhuma forma de indiferença. A partir dali, eu senti muitas outras indiferenças, preconceitos, mas ali com a Dona Antônia eu nunca sofri, porque inclusive, eu sempre percebia que ela me defendia como criança, né, que eu era, ela me via como uma criança, eu acho que além até como de aluna, ela me via como uma criança que estava ali como aprendendo, ou querendo aprender. Então, eu vou trazer a Lelê. A Lelê do cabelo de Lelê. Porque a Lelê é uma menininha porretinha que ela assume esse cabelo com muita vontade, muita leveza, né? Então, Lelê, eu que se tivesse lido Lelê na época que eu era criança, eu acho que eu teria muito mais rápido soltado os meus cachos, o meu cabelo, teria entendido e me identificado com essa personagem. Porque ela tem os cachinhos dela e ela não se importa, ela ama, ela gosta. Então, quantas crianças hoje não precisa ter um personagem dentro desse para dizer assim, esse é meu cabelo, né? Lelê poderia habitar e pode habitar muitas outras crianças. Então, eu acho que Lelê passou a me habitar depois de adulta, mas poderia ser quando criança. Eu acho que eu aproveitaria muito mais a companhia de Lelê habitando-me, né? Ela como personagem, né? Só queria falar com você um pouquinho, porque se eu deixar passar o comentário, eu vou esquecer. A Silvia Fortes do Compartilhando Livros e Leituras, falou uma coisa aqui que
Acho que vale a pena ler. Ela falou assim: racismo, não tenha medo de nomear. Bullying é outra coisa, mas essa é outra conversa. Então, ela fez questão de falar isso. Ah, tá. Eu disse bullying e misturei até com racismo, porque foram duas coisas que eu sofri muito. Uhum. E aí eu acho que para mim virou uma única coisa, né? Para mim virou isso constante. Tanto é que eu vivo mesmo assim, eu aprendi a bloquear muitas situações. Então, eu acho que durante a minha vida adulta eu sofri menos porque eu aprendi a bloquear muitas coisas. Acho que o sofrimento faz a gente bloqueando muitas situações. Mas como disse, né? Como ela falou, isso é outra questão, vamos deixar para outro momento, né? Ah, e eu esqueci de falar. O Cabelo de Lelê é da Valéria Belém, que eu acho importante a gente pontuando os autores, né? E ainda falando de criança, né? Eu trouxe um menino, que eu acho que ele também habita muita gente, que é o menino Nito, da Sônia Rosa. A Sônia Rosa é um doce de mulher e ela escreve bastante livros, a literatura infantil e infanto-juvenil. Ela escreve e ela aborda muitas questões mesmo, né, das crianças. Nesse caso aqui, o menino Nito, ele é um menino preto, né? E ela faz essa abordagem mesmo nos livros dela com personagens pretas. E o menino Nito é aquele menino que vai engolindo choro, engolindo choro, engolindo choro, engolindo choro. Por tudo ele chora. E o pai dele fala que ele não pode chorar, que homem não chora. E ele engole, engole, engole. Tem um dia que ele esparrama tudo e essa água inunda tudo, né? E aí o médico fala que ele não tem que guardar choro, né? Que ele tem que chorar. Só que chorar por coisas realmente que não sejam, né? Qualquer coisa. Então o menino Nito, eu acho que me habita porque eu chorava muito mais. Eu era uma chorona. Hoje eu choro menos, né? Eu acho que eu aprendi com o menino Nito a chorar mesmo por coisas realmente que são, né, maiores, né? Ou não, porque a sensibilidade para o choro independe do tamanho, né, da dor. Mas eu acho que o menino... Mas para cada pessoa isso tem uma intensidade diferente, né? Isso, mas eu tinha um choro realmente muito forte. Eu acho que eu aprendi a lidar com algumas situações para que isso não virasse dentro de mim uma dor maior, né? E eu acredito que o menino Nito veio trazer essas situações também. Tem uma menina que ela é do livro que é Selvagem, né? Esse livro, muitos livros que eu uso e muitos personagens eu acabo encontrando em bibliotecas públicas, porque como eu faço um trabalho de biblioterapia, né, eu sou biblioterapeuta, então eu busco muitos livros, porque eu uso muitos, eu busco muito em bibliotecas públicas aqui de São Paulo, só que agora elas fechadas, eu não consegui alguns livros, mas tem um livro que é Selvagem, não me recordo o autor, e esse livro, ele me foi apresentado num momento muito difícil, onde eu estava numa transição mesmo de comportamento, de olhares para as situações das quais eu vivia. E ele é de uma menininha que ela é mais ou menos assim a vida de Tarzan. Ela vivia na sociedade, ela depois foi viver... Ela muito pequenininha, ainda bebê, ela foi viver num local onde não tinha civilização e ela foi criada ali de uma forma muito rústica, muito primitiva. E quando os pais dela encontraram ela já era grandinha e a trouxeram para a civilização. Só que quando ela chegou, ela não reconhecia mais nada. E ela quebrava tudo, ela não conseguia ter ali um cuidado com nada. E aí os pais foram obrigados a ir junto com ela para esse local onde ela buscava ali o seu viver melhor. Então, quando me foi apresentado essa história, eu falei, nossa, mas por quê, né? Foi me apresentada essa história da Selvagem. Depois eu descobri que era a transformação, que era a busca de viver ali o seu melhor. E então essa Selvagem, eu acho que ela me habita um pouquinho. E ainda falando de criança...
eu sou muito medrosa, né? E aí, desde pequena, eu sempre fui muito medrosa. Mas, ao mesmo tempo, eu enfrento muitas coisas. Então, eu fico perguntando para mim mesma, ué, se eu sou tão medrosa, por que eu enfrento tantas coisas que às vezes nem eu acho que eu vou dar conta? Eu acho que tem um pouquinho da Chapeuzinho Amarelo do Chico Buarque, né? Porque o que ela não faz, né? Ela enfrenta o lobo mau, né? Ela diz assim, eu vou enfrentar, e o lobo mau chega e grita e faz que vai pegá-la, e ela fica ali na frente dele, ali com aquela coragem, até que o lobo mau vira bolo. Então, eu acho que também é um personagem que me habita, que me sustenta, e que fala, vai, enfrenta o lobo que você consegue. E aí, Neide, alguma perguntinha? Não, eu estou aqui só aguardando os outros livros. Até agora, esse do Cabelo de Lelê eu conheço, e o Menino Nito também eu conheço, gosto muito, que eu gosto muito dos livros da Sônia Rosa. Então, o Selvagem eu não conheço, e esse Chapeuzinho Amarelo também eu gosto muito. Muito legal de você dar uma referência. Desses autores aqui, a única que eu conheço dois, né? Dois autores, depois eu falo qual o outro que eu conheço a Sônia Rosa, porque quando, em 2016, eu participando de um livro da Cristiana Seixas, né? Porque eu escrevo para o selo, né, da biblioterapia da Cristiana Seixas, e aí no primeiro livro que eu participei dela, nós fomos para o simpósio no Rio, na Universidade do Rio de Janeiro, e aí a Sônia Rosa estava lá, estava também a Andrea Viviana Tauberman, então eu conheci, e também estava Sônia Roca, né? Ronca, né? Sandra Ronca. Ronca, aí eu a conheci lá também, essas três autoras, né, que eu achei assim, aí eu passei a acompanhá-las, né, o trabalho delas. A Andrea Viviana tem um trabalho maravilhoso, né, com o livro dela, Não Me Toca Seu Boboca, que eu não tive a oportunidade de ler ainda, mas, né, são tantos livros. Então, vamos lá para mais um. Eu tenho o Jonas, né, que é o Menino do Barril, que é do Paulo Debs. Não conheço, esse eu não conheço. Fala dele. O Menino do Barril, o Jonas, ele é um menino tímido. Eu já fui muito tímida também, né? Quando criança, eu ainda sou, assim, um pouquinho reservada, principalmente para fazer amizades. Mas quando eu era menina mesmo, né? Criança, eu era muito tímida, eu não era muito de conversar, de me integrar com as outras crianças, eu ficava um pouquinho resguardada. E o Menino do Barril, ele tem medo de tudo. Então, tudo que envolve um certo medo a ele se enfia no barril. Então, lá no barril, ele dorme, ele toma banho, ele mora, ele brinca, ele não interage com as outras crianças. Até que um dia esse barril rola um lugar lá e o barril arrebenta e ele não tem mais onde se esconder. Aí ele encontra um amiguinho que traz para ele esse conforto e diz para ele que não, que é bom a pessoa, né, ter um amigo com quem conversar. Então, esse Menino do Barril, ele me habitou durante muito tempo, porque eu fui uma menina do barril também. Mas eu não posso deixar de honrá-lo, porque ele me pertenceu. Então, eu acho assim importante, né, a gente não menosprezar esses personagens que têm essa fragilidade, porque eles também precisam ser encorajados para o Menino do Barril se tornar um Chapeuzinho Amarelo. Já pensou? Verdade. Então, essa combinação seria ótima, né? Seria maravilhoso um livro conversava com o outro, né? Ele parava de ser aquilo e ia ser uma outra coisa. Uma ideia boa essa Olha aí, uma ideia para você. Você escreveu o encontro do Menino do Barril com o Chapeuzinho Amarelo, o Menino Nito e Lelê. Olha só. Um belo encontro. Seria um belo maravilhoso. E aí, deixa eu ver se tem mais livros de criança, porque aí eu trago todos os de criança, né?
Aí eu tenho Heloísa e os Bichos. Quem é Você o autor? conhece? Não, não conheço. O autor é Jairo Buitrago. Heloísa e os Bichos fala da mudança de local de moradia, o Ah, quanto deve ser difícil, né, para a criança quando sai de um local aonde ela gosta ali do seu ambiente, ela já tem os amigos, e ela tem que mudar para outro local, e lá ela se sente perdida. Então, para ela, todas aquelas pessoas, todo aquele espaço ali é estranho, né? E com a Heloísa acontece isso, porque ela muda, o pai sai para trabalhar e aí ela fica, e quando ela anda na rua, todas as pessoas para ela parecem bicho, parecem estranhos, porque ela não se vê naquele lugar. Então, Heloísa também, houve uma época que eu vim muito menina da Bahia para São Paulo, cidade, né? Eu morava numa cidade pequena, vim para São Paulo com 6 anos, então para mim aqui era tudo muito estranho, principalmente a escola, porque lá eu estudava numa escola pequena, aquelas escolinhas que tem uma professora que ali acolhe, né, as crianças, não é uma escola oficial, a escola que eu estudava lá. E quando eu vim para uma escola enorme, com crianças, com uma sala cheia de crianças, uma professora oficializada. Para mim foi muito estranho me adaptar àquele novo espaço geográfico e espaço de convívio social. Então, eu acho que eu entendo como a Heloísa vivia nesse espaço que ela achava muito estranho, né? Porque parece que as pessoas são, sei lá, na cabeça dela, com certeza, de outro mundo, né? exatamente. E também com essa coisa de mudança para criança tem isso, né? Às vezes nós adultos temos essa dificuldade, imagina a criança, porque elas não têm noção do que vai ser. Elas estão acostumadas num lugar. Então, essa história aí tem a ver mesmo com mudança. Não precisa ser uma mudança muito grande, às vezes é uma mudança. Até mesmo não precisa mudar para uma outra cidade. É uma mudança que para a gente adulto parece que não está fazendo diferença, mas para a criança aquilo parece que ela se perde, fica perdida. Então, esse livro deve falar de todo tipo de mudança, inclusive esse dela mesmo, de outra cidade. Até mesmo para a gente, né, Neide? Quando a gente muda de emprego, falando aí desse meu medo, né? Nossa, quando eu mudava de emprego, Neide do céu, eu quase não dormia no outro dia para chegar lá, para poder enfrentar aquelas novas situações, para me adaptar, para me sentir acolhida, para me sentir olhada. Eu acho que a gente tem esse mesmo sentimento da Heloísa, né? Porque a gente se vê ali meio um peixe fora d'água. Né? Exatamente. E aí vamos lá, né? Eu tenho aqui um livro, eu não poderia deixar de falar do Jonas Ribeiro, né? Na realidade, eu tenho 2 dele. Adoro. O Jonas, eu gosto muito dos livros do Jonas. É uma leitura bem facilitada, chega muito próximo ao leitor, e são livros assim que trazem histórias do cotidiano, histórias nossas, né, do dia a dia. E aí eu trouxe a bicicleta voadora. Esse eu tenho. Esse eu conheço, até tenho. Muito bom. Então, você acredita? Esse livro ele é da minha sala de leitura, né? Sala de leitura que eu trabalho. E eu não conhecia o Jonas, né? Assim, como autor, eu conhecia alguma coisa, mas nunca tinha me atentado. E aí um dia eu estava fazendo uma seleção de livros para trabalhar e eu comecei a ler esse livro. Só que quando eu comecei a ler, eu comecei a chorar. Aí ele tem até um monte eu deixei um monte de papelzinho aqui, ó, que eu ia escrevendo. Então, assim, ó, olha o que eu escrevi. E tem outros aqui por dentro também. Olha aqui onde eu chorei. Gente! Eu até deixei ali, ó, chorei. Quando o menino, né, ele vê a bicicleta, mas ele abre mão do dinheiro para poder ajudar o amigo, né? Nesse momento aqui
eu fiquei muito sensibilizada e eu chorei. Aí eu falei, nossa, esse livro ele sempre vai me acompanhar quando eu for fazer alguma atividade. Então, olha aqui o que eu escrevi, né? Aham. Nos meus papeizinhos. A importância do afeto, do olho no olho e da pele na pele. Todo rio tem uma nascente. Nossa história também tem. Lembra quando eu te falei? Toda história tem uma nascente. A nossa história também tem, né? Certeza. Todo rio... Não, esse daqui eu já li, né? Choro de alegria, traz lágrimas e esperança. Nessa casa, a tristeza tem medo de entrar, né? O que eu escrevi mais? Deixa eu ver. Duas histórias, duas emoções. Leia com a emoção de cada uma. Deixa eu ver o que eu escrevi aqui mais. Eu escrevi... Homenagem às mães e a todas as pessoas que sabem ou não andar de bicicleta, mas sabem o valor de um sonho de amor. Verdade. Não, e é interessante essa ideia que você deu de fazer esse tema por esse viés, porque assim, tem livro que não passa batido, tem livro que você lê, passa anos, mas não tem como você tirar aquele personagem. Então isso tem que representar alguma coisa, não pode ser simplesmente porque às vezes até você pensa que você leu e aquilo ali não te transformou, não fez nada, não aconteceu nada. Mas quando você acha às vezes o livro de novo, que você vê isso que você fez aí de botar os papeizinhos, é a força da literatura, né? É uma coisa linda isso. Eu acho bem legal. É porque a maior parte das pessoas, de repente, não presta atenção nisso, nessa relação que tem, né, do personagem, das histórias com a vida da gente, com a vida. Porque como você mesmo falou, os livros são histórias que a gente pode ter vivido, que a gente pode viver ainda. Então, eu acho que os personagens têm essa importância por isso. E nesses livros que você falou, tem tudo a ver com isso mesmo. Tem, porque ele é uma história tão sensível, é uma história que ensina, é uma história que demonstra o quanto a solidariedade ela está para todos, independente da idade, e que solidariedade é algo que é nato, né? Eu acho que a solidariedade é nata. Logicamente, podemos aprender com a empatia, né? Nós só podemos ser solidários se a gente conhecer muito bem o significado da palavra empatia. Mas nesse livro, a sensibilidade que o autor trabalhou aqui, os personagens, é muito lindo. E quando você vê realmente a empatia sendo praticada e essa solidariedade por uma criança, eu acho que junta tudo e realmente é uma lição. Por isso que os livro a gente sabe que ensina, acolhe, emociona, traz, né, ali amigos, porque uma criança quando lê um livro ele pode não se identificar com as pessoas, ele pode não ter, né, ali um contato direto através da fala, mas o que ele faz? Ele conversa com os personagens. Ele ali faz uma ligação direta com o que o personagem vive, com o que ele vive, e eu acredito muito, né, que o livro, em muitas questões, ele é curador. Ele externa muitas situações difíceis, muitas dores, e ele cura, é como se fosse uma cicatriz. Eu acho que o livro cicatriza muitas dores, porque essa questão do personagem, a gente pode vivenciar a história junto com ele, sofrer, chorar, rir, né? E isso faz com que a gente se torne... Por isso que eu falo que os personagens que me habitam, porque eles me trouxeram muitas possibilidades. Eu fui professora, né? Eu digo que fui porque é professora de sala de aula que a gente tem um contato maior com os conteúdos que a gente trabalha, né? Eu me sinto professora porque eu sou professora de sala de leitura. Mas, verdadeiramente, eu só fui encontrar os personagens que os livros trazem quando eu estava na sala de leitura.
porque a sala de leitura é o ambiente mais acolhedor que eu conheço. Porque os livros estão ali e eles estão tão recheados de personagens, e esses personagens, esses autores, eles ficam ali como se fosse para nos receber, nos acolher nos momentos que a gente às vezes não está bem. Porque a minha sala de leitura é assim, as pessoas que entram lá falam: Sônia, aqui é um ambiente tão bom, tão gostoso, às vezes senta, conversa, bate um papinho, depois vai embora, mas eu vejo que eles se sentem acolhidos ali. E aí eu acho que essas várias personagens, vários autores estão ali para receber essas pessoas e dizer: aqui vocês podem ficar porque serão bem recebidos, aqui não há críticas, aqui não há reclamação, aqui há história, história para ouvir e para trazer. E cada pessoa que entra lá e conta uma história, eu acho que fica impregnado ali no meio daqueles livros. De repente, né? A sala de leitura é como se estivesse em cada uma delas a Dona Antônia, acolhendo, trazendo, né? Trazendo. Exatamente, exatamente. E também é como se tivesse uma Dona Sofia. Ah, nossa, esse é a Dona Sofia demais. Esse é demais. Então, Neide, até eu estava anteontem, falando no encontro, né, que eu participei com a minha sobrinha e um pessoal que eles estavam fazendo uma live. Na realidade, eles fizeram um trabalho, um projeto com jogos, e aí finalizaram, e aí me convidaram para participar um pouquinho ali do momento. Eu fui e eu li a caligrafia da Dona Sofia. E aí eu falei, né, que a Dona Sofia, ela é uma professora aposentada, né? Exato. Começa a distribuir os poemas dos grandes poetas, e ela conquistou um carteiro para fazer essa entrega, e no fim ele se apaixonou também, começou a ler, melhorou a caligrafia. Então a Dona Sofia, eu acho que ela chegou e já está me habitando, porque daqui a pouco também eu me aposento, então quero muito fazer algo parecido com a Dona Sofia. Exatamente, eu acho que o André Neves, não sei se ele tinha noção, né, do alcance da Dona Sofia. Deve ter, porque eu vi numa live que ele está fazendo de novo, né, uma nova versão da Dona Sofia, e ela está lá com a mesma carinha dela de sempre, porque não tem como você não gostar da Dona Sofia, não tem como você ler esse livro e aquilo você não achar a ideia dela muito boa. Porque ela foi uma simplicidade muito grande, né? Ela não obrigou ninguém a ler nada, não fez nada. Ela fez um gesto de gentileza e que chegou no coração da pessoa, porque realmente é uma coisa, além de diferente, muito necessária às vezes, né? Porque se a cidade toda ficou mobilizada com isso, então realmente essa ideia do André é maravilhosa, porque a gente lê, não dá para você ficar indiferente àquilo. Né? Você fica ali com as poesias. Nós fizemos, eu e Mercedes fizemos esse livro com os idosos. É muito lindo eles lendo as poesias. Então, não tem como você não embarcar na caligrafia de Dona Sofia. Não tem como. Então, eu acho legal você ter trazido a Dona Sofia com essa questão do professor, né? Que a Dona Sofia é o professor que todo mundo que se aposenta, todo professor que se aposenta gostaria de ser, né? Porque faz uma diferença na vida de muita gente. Com certeza, a simplicidade dela, e fora que eu gostaria muito de ter uma casa todinha repleta com poesias, porque ela escreveu poesias em todo quanto é lugar, até no banheiro. Quando não tinha mais lugar, ela começou a distribuir para a cidade, né? Exatamente. Então, eu gosto de livros, independente da beleza que esse personagem traga, no sentido de estar falando, só que o personagem é belo, é bom, ou alguma coisa. Porque eu trouxe um livro aqui, porque a gente falou da Dona Sofia, e eu trouxe um livro que o nome é Dona Feia. Não sei se você conhece. E é do Anderson de Oliveira.
Não conheço. Então, a Dona Feia, ela é uma mulher também, assim como a Dona Sofia, ela mora sozinha e ela tem um gato. E pelo jeito dela, né, de morar, ela mora num lugarzinho assim recanteado, numa casinha muito simples, e ela tem um gato preto. E como as pessoas, ela é muito reservada. E como as pessoas não se aproximam muito dela, as pessoas até acham que ela é meio estranha, né? E aí colocam, né, colocaram, né, esse prenome nela, né, de Dona Feia. Mas a Dona Feia, dentro da casa dela, né, o que ela faz, né? Porque começa assim, poucas pessoas aventuram-se a passar nos arredores do casebre da Dona Feia. E aí ela mora num lugar mesmo meio árido, olha, um lugar Uhum. assim onde não tem uma beleza de imagens. Então as pessoas, né, ficam sempre falando dela, umas com as outras, mas o que a Dona Feia faz lá dentro da casa dela? Ela costura lindas bonecas de pano. E aí um dia um viajante passa e vê ela, o viajante não a conhece, então não tem nenhuma referência dela. Ele passa e vê ela costurando as bonecas e ele acha uma maravilha. E ele fala para ela, como é aquele mascate, sabe aquele mascate que sai vendendo? Ah, Aí é. ele se encanta pelas bonecas dela e pede uma para levar para vender. Aí ela fala, leva, né? Eu faço aqui para distrair. Ele pega e leva. E a boneca faz um sucesso. E ele volta e busca mais bonecas para vender. E ele passa e vai vendendo. E aí, no fim, as pessoas da cidade descobrem que as bonecas que faz todo o sucesso é da Dona Feia. E aí as pessoas começam, né? Porque ela ficou famosa, ela começou, né? O homem vinha e levava mais bonecas e ela começou, então, a ter ali sucesso como a mulher que fazia as bonecas. E aí a cidade começou a vê-la com outros olhos, né? Com o olhar de bordadeira, daquela que traz, né, a beleza. Mas Tem, Então, a Dona Feia. tem uma explicação, Oi? tem uma explicação por que ela chama Dona Feia? Então, justamente porque as pessoas haviam com esse jeito. Ela Estranho. tinha, né? Ela tinha o jeito dela, né? Ó, ela não era uma mulher assim, podendo se dizer, né? Que tinha uma aparência, porque ela morava sozinha, morava lá recanteada, gostava de cuidar dos gatinhos dela, e ao olhar das pessoas, né? É. Talvez até um olhar não muito humanizado, né? Não via que a beleza dela não estava na aparência, estava naquilo que ela fazia com as mãos, né? Né? E aí, quando termina, né? Termina assim. é, Depois descobriram outras artes e possibilidades quando as águas finalmente precipitaram sobre a terra e verdejaram os campos. No vilarejo não há mais Dona Feia, não. Agora a chamam carinhosamente de Dona Fia, a fiadeira mais famosa do sertão. É o velho problema as pessoas olharem e enxergarem, não conhecem a pessoa, mas enxerga de, olha só que. Ah, é fazendo a boneca, que legal. É a questão da pessoa olha para o outro e decide que o outro é aquilo. Não conhece, né? Não conhece a pessoa. Então, de repente, ela teve que fazer alguma coisa para que isso revertesse. Infelizmente, é o que acontece mesmo. Então, Neide, quando eu li a Dona Sofia, também eu vi outras questões da gente, né? O quanto a gente tem que lutar para demonstrar que a gente é presente, que a gente também merece um espaço como todas as pessoas, né? E aí, quando o outro nos vê incapaz, quando nós não temos o verdadeiro valor daquilo que a gente realmente faz, nós podemos ser vistas como as Dona Feia se a gente não impõe ali a nossa presença, né? Olha, eu estou aqui, eu faço também, eu realizo, eu estudo, eu tenho valor. Então, eu acho que quando você me perguntou da Dona Feia, não era, eu acho que nem era a aparência dela. Era porque ela vivia lá no cantinho dela, ela talvez tinha uma certa timidez. Então, ela não era benquista, porque é estranha,
não se socializa, ninguém a visitava, então havia morando naquele casebre, então a casa é feia, o lugar é feio, e aí igualizava, né? Fazia ali um olhar sem vê-la como realmente o valor que ela tinha, né? Eu É. acho que quantas pessoas também não passaram por situações parecidas, logicamente em outras questões, mas a dona Feia se tornou a dona Fia, né? Porque ela É. passou a ser a fiadeira mais famosa. Aqui tem alguém, gêmeos brincantes, falando o seguinte: julgar pela aparência, não conhecer por dentro antes. A realidade é essa. A dona Sofia, de repente, fez aquilo não para as pessoas gostarem dela, porque foi uma coisa natural, né? Ela fez naturalmente. Se ela não tivesse feito, o olhar das outras pessoas para ela talvez fosse igualzinho o olhar com a dona Feia, né? É o que as outras pessoas. É a questão mesmo de julgar pela aparência, né? Não É. quer conhecer a pessoa e julga, simplesmente. É um julgamento mesmo. Tanto é que as pessoas da cidade da Dona Sofia, elas passaram a gostar da poesia depois que elas foram tocadas, né? Então, eu às vezes creio, é isso que a pessoa que colocou a mensagem realmente tem razão, porque assim, não conhecer não dá o direito de também julgar, não É, é? é. Então, e mesmo conhecendo, não ainda dá o direito do julgamento, né? Então, eu acredito que eu sempre pauto o respeito como a forma melhor da gente conviver. Se a gente convive e respeita o outro, independente de qualquer situação, de qualquer qualificação, de qualquer ascensão, eu acho que o respeito ele tem que estar em todo lugar, em todo momento, porque é ele que vai pautar a nossa condição de ser humano. Nós temos que nos respeitar como seres humanos, independente de qualquer coisa. É verdade. E os livros, eles ajudam na reflexão, né? Porque se a pessoa lê uma história e aquela história para pelo menos pensar o que é aquela história, pode ter uma reflexão em relação a um monte de coisa da vida, inclusive os próprios pré-julgamentos mesmo, né? Então, as histórias Exatamente. trazem Porque isso. é isso, o livro conversa com o leitor. O livro traz ali uma conversa franca, o livro não mente. E a partir do momento em que a gente se vê ali com aquele personagem, quantas pessoas podem dizer, não, mas não é assim, não é bem assim. Não, o livro não vai dizer o que a gente pensa, o livro vai dizer a verdade, o que tem que ser dita, É. né? A Ana Paula é psicopedagoga, está dizendo o seguinte: fiquei pensando quantos daqueles alunos são vistos em salas de aula como Dona Feia. É o olhar, é o olhar de perspectiva do outro. É verdade. Isso na sala de aula pode acontecer em qualquer circunstância, mas isso que ela está falando das salas de aula também tem tudo a ver, né? Os alunos. A Ana Paula, a psicopedagoga, é minha sobrinha, né? É. A gente sempre trabalha junta também, né? Porque ela tem um olhar bem criterioso também para essas questões, né? Do cuidado com os aprendentes dela. Então Uhum. vamos para, já que a gente está falando, né? De mulheres, né? Essas mulheres que buscam o seu espaço, vamos falar da Dona Aurora, do vestido florido dos olhos de Aparecido. Adoro Dona Aurora. Ai, a Dona Aurora. Eu queria ser assim como a Dona Aurora, né? Trazer essa alegria, né? Porque a Dona Aurora, o tempo passou para ela, mas a alegria não permaneceu, né? A Exatamente. Dona Aurora é uma pessoa, pelo que a gente nota no livro, né? O livro é do Jonas Ribeiro, tá, gente? Esse que eu falei que é o outro, porque eu adoro esse livro. Eu fiz um encontro de biblioterapia e tinha uma mulher, uma senhora muito tímida, assim, intimidada. Ela sentou e aí como ela e outra pessoa, outra mulher, escolheram esse livro para ler, eu via que elas liam, ria, conversava e eu ali observando. Depois, quando nós fomos fazer uma roda para conversar sobre esses personagens, se realmente eles tinham ali conversado com cada uma, aí ela trouxe, né, que ela é muito espontânea, porque nesses encontros
eu procuro deixar a pessoa bem à vontade para falar. Porque tem pessoas que, às vezes, têm uma conversa tão intensa com o personagem que prefere guardar a conversa que teve com o personagem e não quer falar nada. É verdade. E aí a gente tem que respeitar, né? Porque ali foi uma conversa íntima, então a gente tem que respeitar. Mas ela quis falar. E ela falou de um assunto muito pessoal dela, mas ela deixou bem aberto ali. Que ela tinha uma situação com uma cunhada que há muitos anos ela não falava. Porque aqui tem uma vizinha que faz um pouco de um olhar ali de crítica, né? Uma crítica até um pouquinho, né, maldosa, né, com a dona Aurora. E aí essa senhora falou que, nossa, ela queria tanto poder conversar com a cunhada dela, fazer as pazes, né? E aí, né, ela falou assim, e eu senti que o livro deixou uma mensagem para ela. Com certeza. Tipo assim, né? Vá lá, leva um presente, leva alguma coisa, né? Encontre um motivo para poder ir até lá e conversar com a pessoa. Então eu senti que ela ficou assim, feliz por ter visto que há possibilidade das pessoas, né, se aproximarem uma das outras, independente ali do que houve, ou há essa possibilidade que a dona Aurora aqui deixou como recado, né? Não, mesmo porque a dona Aurora não se preocupou, a única coisa na vida que ela não se preocupava era o que a vizinha estava achando, né? Ela queria viver a vida dela. E legal esse outro lado, porque nós levamos esse livro para os idosos e eles realmente se divertiram, eles acharam uma maravilha. E a questão lá era essa coisa de que o idoso, por que não? O idoso não pode casar, não pode fazer tudo normalmente como todo mundo faz. Lá a discussão deles era essa. Mas, de repente, essa pessoa lá com você já estava com esse problema com ela, tinha que essa questão com ela, que ele só ativou a questão que ela já tinha. Né? Exatamente. É legal isso. E assim, o que eu vejo na dona Aurora é a alegria dela, né? Porque o vestido, ele vem aqui como assim, como aquilo que realmente está dentro dela, que é essa alegria, essa primavera, ela deve ter um sorriso largo, ela deve ter um olhar, né, iluminado. Então, quando eu vejo esse livro, eu lembro da primavera. E eu vejo esse vestido dela, e o vestido também que ela mandou fazer para a amiga. Porque, olha, a generosidade dela, ela presenteou a amiga com aquilo que ela gosta. Né? E é tão bonito a gente presentear alguém com aquilo que a gente gosta, porque a gente só pode presentear aquilo que a gente realmente que a gente vê que é bom para a gente quer oferecer ao outro. Então, eu acho bonito por causa disso, pela generosidade da dona Aurora também nesse livro. Exatamente. A segunda live que eu fiz aqui foi com o Jonas. Consegui finalmente fazer a live com o Jonas. E eu falei isso para ele. Esse livro, falei que realmente se eu tivesse que escolher um livro dele, seria esse. E eu acho essa capa primorosa, porque você olha para a capa, quando você lê, a capa combina tanto com a história, que nem sempre combina, nem sempre. Às vezes você vê uma capa e a história não corresponde. Aí, realmente, esse vestido florido tem tudo a ver com ela e com a história. Eu acho esse livro maravilhoso. E assim, e quando ela vai, a gente sente que ela está andando, né? Porque o sapato está em movimento. Ela vai deixando as flores pelo caminho. Exatamente. Né? Ela vai deixando as flores pelo caminho. Eu achei, assim, uma beleza. A gente tem tempo aí, né, Neide? Tem, porque o Instagram agora não está derrubando mais a gente com 1 hora, não. Eles agora desliga. Pode ficar tranquilo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Deixa eu ver qual que eu vou falar aqui agora. Eu acho que vou falar desse daqui. Vamos do Roger Mello. Claro. Qual deles que você trouxe, do Roger Mello? Ah, a Flor do Lado de Lá, tem que ser. Ai, eu acho que o personagem que eu queria ser e que me habita aqui é essa flor tão desejada por ela. É verdade, essa flor. Quem é que não quer um amor assim? Quem é que não quer que alguém, né, tenha assim, um carinho por a gente, que fica com esse olhar aqui, ó. Ó, você vê o olhar dele? Olha o olhar.
para a flor. É muito interessante essa história. É muito interessante. Esse livro, quando eu levo nas rodas, é o livro que faz mais sucesso, porque ele é imagético. É. Então, conforme você vai passando as folhas, conforme você vai passando as páginas, as pessoas vão imaginando, as pessoas vão criando, e as pessoas vão viajando na história. E aí, quando a baleia leva a flor embora, as pessoas, ai, agora! Levou a flor embora, o que ela vai fazer, tadinha? E ninguém sabe o que é, porque eu não digo que bichinho é esse. Ah, você não fala, não? Não. Eu falo assim, gente, que bichinho é esse? Ah, não sei. Eu acho que parece um porquinho, uma porquinha, parece um rinoceronte. Aí eu deixo. E vou falando, olha, o animalzinho, tadinho, ele ficou olhando, chorando, porque ele queria tanto a florzinha. E aí eu vou falando. E aí eles falam assim, tá preto e branco, e depois tá colorido. Por quê? Presta atenção no olhar dela, do jeitinho dela. E aí a gente vai. Só no final que eu falo. Mas isso é uma coisa também que esse livro, quem levou lá para os idosos foi Mercedes. E ela fez esse suspense também, porque não é um animal tão comum, eu acho, e as pessoas têm essas dúvidas. Mercedes colocou aqui, eu deixo as pessoas imaginarem, mas isso é um ingrediente a mais na história, eu acho. E esse livro, ele é de uma sensibilidade, ele é de uma delicadeza, uma beleza, que eu gosto tanto desse livro, né? Eu gosto muito, muito dele, porque ele traz esse bichinho, né? E ele é tão delicadinho. E quando a gente fala para as pessoas falam, nossa, mas eu jamais imaginava que fosse uma anta, né? Mas e aí lá no final, olha só, tadinho, tá chorando, e aí as flores ali atrás, pertinho dela, né? E ela não via. Esse livro é maravilhoso, maravilhoso. Muito bom. Bom, vamos para o próximo. Vou trazer agora também, já que a gente está falando de natureza, de flores, eu vou trazer o mirradinho. O mirradinho é da Conceio Corrêa da Silva. Conceio. Você conhece essa autora? Não conheço. E esse livro... Mas o Mirradinho também é outro livro, que eu amei, esse é meu. Esse livro eu fui num sebo, né? E esse sebo que eu fui, ele tem livro para tudo quanto é lado. Tem livro no chão, debaixo das prateleiras, tem livro... Quando você olha assim as prateleiras, tem livro que dá até no teto. Nossa. Aí eu estava procurando um livro, mas eu já tinha encomendado, fui lá só buscar. Quando eu estava passando os corredores, só tem um trilhinho para você passar, porque é tudo cheio de livro. Eu vi esse livro, Mirradinho. Eu falei, nossa, mas esse título é bem... E aí, quando eu olhei, eu falei, Editora do Brasil, Viagens do Coração, coleção. Eu já tinha lido da Conceio, eu acho que é assim que pronuncia. Eu já tinha lido um livro dela, se eu não me engano, Coração de Pedra. Então, eu falei assim, esse livro eu vou ler. Aí, no meio mesmo lá Ele é um livro, olha, que tá até rabiscadinho, acho que era de uma criança. Eu falei, eu gostei desse livro. E comecei a ler lá mesmo, paradinho. Nossa, eu me apaixonei pelo livro. Ele tem esse... Ele abre aqui, olha. Eu me inspirei nesse livro para fazer um poema e fazer aquele meu livro de pano. Foi esse aí? Eu me inspirei nele. O Mirradinho é o Manacá da Serra. É verdade, você falou. Isso. O mirradinho, ele é uma árvore lá na serrinha que ele fica lá. E aí o que acontece? Ele é uma árvore pequena. Ele é uma árvore que ele não cresce muito. Então, o manacá da serra, as outras árvores perto dele, né, ficava assim. Olha ele aqui, bem pequenininho. Olha as outras aqui. Enorme. Jacarandá, né? As árvores frondosas. Ninguém queria ser parente dele.
Todo mundo, uma árvore falava para outra, a pitangueira falava para a limeira, olha, você é parente dele? Eu não. Imagina, meus ancestrais jamais teriam uma árvore como essa. Não, ninguém queria ser parente dele. E ele, muito mirradinho, ficava lá tão triste, tadinho, porque ninguém queria ser parente dele e ele se sentia totalmente desconfortável, porque ele não tinha nome, ele não tinha nome de família, porque todos tinham jacarandá, limeira, né, as árvores frondosas, e ele não tinha. E ele ficava muito triste, porque passava o inverno, passava o verão, o outono, primavera, e ele ali caía as folhas, ele ficava feio. E aí veio a primavera e falou, olha, não tenha pressa, daqui a pouco você vai se sentir melhor. E aí, quando realmente a primavera chegou, ele se floriu todinho, e todas as pessoas que passavam só olhavam e elogiavam a ele. As outras árvores, ninguém... E ele falava, olha, que manacá lindo, que perfume. E todo mundo tirava foto, todo mundo parava para tirar foto dele. Aí as outras árvores começaram, oi, então, né... você sabe que você é meu parente, meu primo, não sei o quê. E aí começaram a olhá-lo de outro jeito. Você vê, né, meu? Você vê com outros olhos. E agora, depois que você começou a falar na história, eu me lembrei lá que eu tinha falado no dia que você apresentou, agora que eu percebi que o mirradinho é porque ele era pequenininho. Mirradinho é aquilo que se fala quando é sem... Isso, agora eu entendi. Olha só as árvores aqui abraçando ele, ó. E aí, no final diz assim, ó, e o mais engraçado é que hoje os ipês, as pitangueiras, as limeiras, os flamboyants, os jacarandás, as paineiras, os carvalhos, as castanheiras, os jequitibás, as figueiras, todos eles, sem exceção, vivem dizendo para todo mundo que são parentes do Manacá da Serra. Agora eles querem ser parentes, né? Parentes. Então você vê, Neide, como a gente cai na mesma questão da Dona Feia, a gente volta para a mesma questão da Dona Aurora. É verdade. A gente volta para as questões do quanto o não valorizar a nós, né, como seres humanos, porque independe da questão social, independe da cor de pele, né? Independe de qualquer questão, nós temos a mesma essência. Com certeza. Né? E quando a gente lê esse livro, e a gente traz essa questão que a gente leva para uma criança, ou que a gente leva para uma pessoa, porque todas as vezes que eu levo, eu espero que a pessoa traga esse recado, sinta essa mensagem, eu acho muito importante a gente valorizar e cultivar a presença do livro. E do livro físico, que é o mais importante. É verdade. E essa história do mirradinho é legal porque o mirradinho não é uma pessoa, não é? Mas é a mesma coisa das histórias com bichinhos. Você pode fazer o link. Você realmente faz o link. Não tem como não fazer. Né? E a própria pessoa que lê também faz esse link. Eu acho importante também isso, porque aí a pessoa, de repente, lê com mais leveza, porque não é um ser humano que está fazendo aquilo. Então a pessoa para pensar. Mas, na verdade, o princípio é o mesmo. A árvore, o ser humano, é a questão do preconceito, né? Porque ela era feia, ela não tinha florzinha, não era parente. Acaba que é muito parecido, né? É muito parecido. E quando eu leio esses livros que têm essa mensagem tão direta, eu sinto que algumas pessoas pegam, né? Porque quando eu levo os livros, que eu faço a roda, geralmente eu encontro uma forma de distribuir bem aleatória, assim, bem, né, que cada um ali chegue até ele o livro, que ele não escolha, mas que o livro chegue até ele de alguma forma, sem uma
algo mais direto, ser uma escolha direta. E aí, quando eu vejo a pessoa ler, pela fisionomia da pessoa, você sente que o livro está chegando. É verdade. Né? Porque as caras e bocas que a pessoa faz enquanto, às vezes, faz uma cara de tristeza, às vezes faz rir. Então, você sabe que ali a mensagem está chegando, a história está fazendo ali sei lá, uma interseção, né? Tá fazendo ali uma mistura, e você sente que a pessoa está conversando ali com a história, né? Com o personagem. É verdade. Porque eu também, quando eu leio um livro, eu também me sinto assim. E vamos para o próximo. Pode falar. Eu acho que ver isso durante a leitura é muito interessante, né? Que isso que você tem a oportunidade de ver. Enquanto a pessoa está ali se envolvendo com a história. Acho bem interessante isso. Vamos ao próximo. Vamos ao próximo, né? Ruth Rocha. Ruth Rocha. Gosto. E assim, esse daqui, eu gosto porque, nossa, ele é um bichinho tão lindo, né? Então eu gosto dele. Então esse personagem aqui, e também eu aprendi muito com ele. Então eu acho que ele me habita também, que é o Bom Dia, Todas as Cores. Você conhece esse? Eu conheço ele, mas não li ainda. Eu sei que já passou por mim, mas eu não tenho. Eu tenho pouco. Aliás, eu tenho poucos livros de Ruth Rocha, muito pouco. Então, esse livro aqui, meus filhos, a escola adotou quando eles estavam, se eu não me engano, acho que foi no 4º ano, no segundo ano. A escola adotou. Eu não conhecia esse livro. Mas quando ele chegou, ele tem uma beleza de imagem, né? Ele é muito bonito, porque ele traz as imagens bem grandes, e aí a gente se encanta. Então é de um camaleão, que ele sai logo cedo, e ele adora a cor rosa. E ele se veste de rosa. Só que ele chega na primeira esquina e encontra um amigo, né? E ele sai todo feliz, e ele encontra um amigo pernilongo que fala, mas meu amigo camaleão, com tanta cor bonita, você vai colocar logo rosa? Ah, por favor, o rosa não é uma cor assim legal. Aí ele fica muito triste, ele quer agradar o amigo, ele volta para casa e aí ele coloca o azul. E aí ele sai todo feliz, né? Porque ele agradou o amigo, né? E aí ele encontra o sabiá laranjeira. Fala, mas meu amigo, bom dia, mas meu amigo camaleão, essa cor é bonita, mas não combina com o dia de hoje. Por que você não coloca um cor de laranja, dourado? Aí ele, para agradar o amigo, volta lá para casa e se veste de laranja. Aí ele se veste de laranja. E lá na frente, ele encontra um casal de gafanhotos. E aí, louva a Deus, né? Louva a Deus. E aí fala para ele, mas meu amigo camaleão, que cor, uma cor extravagante. Por que você não usa uma cor assim mais que combine com a natureza? Verde. Volta ele lá e coloca a cor verde. E aí ele volta, coloca. E aí depois ele encontra ele volta em cor verde, depois quando um monte de gente coloca o roxo, fala para ele que não tá legal, ele volta lá, encontra outro, até que ele fica cansado. No fim, acabou o dia e ele não fez o passeio dele. Porque ele passou o dia todo trocando de roupa, trocando de cor. Volta para casa e aí, no outro dia, ele sai com a cor que ele mais gosta, que é o rosa. E aí ele sai com a cor dele que ele mais gosta, que é o rosa, e vai passear. E aí ele encontra o sapo cururu. E o sapo cururu fala para ele, bom dia, meu amigo camaleão, mas que cor mais engraçada, antiga, desbotada, por que você não usa uma cor mais avançada? Aí ele sorriu, lembrou do dia anterior e falou para o amigo, meu amigo, sapo cururu, eu uso as cores que eu gosto e com isso faço muito bem. Eu gosto dos bons conselhos, mas faço o que me convém.
quem não agrada a si mesmo, não agrada a ninguém. É a mais pura realidade, né? A mais pura... Uma história muito simples, com um bichinho percorrendo a história, mas é realmente isso. Ou você resolve fazer o que você quer, ou você vai viver a vida inteira tentando agradar os outros. É realmente interessante, né? A coisa da simplicidade da história e da história, né? A história mostrando realmente como você pode ser. Legal. E é uma história, né, que adultos e crianças com certeza vão amar. Com certeza vão amar, né? Bom, Neide, eu tenho mais 3, eu teria mais, né? Mas eu acabei não trazendo da escola, né, onde eu trabalho, e tem outros mais, né, que eu gostaria de falar, mas são aqueles que eu pego na biblioteca, mas fica, quem sabe, para um outro momento, né? Eu tenho Ilan Breman, Cicatriz. Ah, Cicatriz. A Cicatriz é muito bom. Cicatriz é um livro que eu acho que esse daqui também me representa. Eu acho que a Silvinha, né, me representa nesse livro, porque eu tenho uma cicatriz. E o livro fala de quando ela gosta de rodopiar pela sala, porque ela gosta de fazer balé, e num dos rodopios ela bate o queixo no chão e ela corta, e aí ela fica muito triste, os pais correm para o hospital com ela, e chega lá, ela fica triste, porque vai ter uma cicatriz, né? O médico fala que vai ter que costurar, e aí ela fica muito triste, mas o médico fala, olha, eu também tenho uma cicatriz. E aí o médico mostra uma cicatriz dele e conta a história da cicatriz. Olha, quando eu era criança, eu subia muito nas árvores para pegar fruta, e um dia eu caí de lá, e essa cicatriz eu guardo como uma lembrança de uma história feliz da minha infância. E aí ela fica olhando para o médico, né, e fala, nossa, a minha cicatriz vai ter uma história também. E aí ela passa, depois quando ela chega do hospital, ela passa a ligar para todo mundo. E ela fala que agora ela tem uma história, que a história dela é a história da cicatriz que ela vai carregar para sempre, né? E aí quem de nós não tem uma cicatriz para contar uma história, né? Uma cicatriz de criança, uma cicatriz da juventude, da adolescência. Eu tenho uma cicatriz da minha maturidade, da minha cirurgia. Eu tenho uma cicatriz que é história. Ela já virou poesia, então eu acho que essas histórias, a Silvinha me habita. Adoro a Silvinha. Realmente, a história é linda. Temos também o menino que tinha medo de errar, o Pedro. A Taubman. Uhum. Né? É uma história que fala, né, de uma criança, de um menino que, como muitas crianças, tem medo de errar e acaba ficando tímido por conta disso, né, não se relacionando, não socializando, até que uma fada chega para ele e fala que errar é humano, que todo mundo erra, e que a possibilidade de errar ela é para todos, né? E por último, Neide, o Catador de Pensamentos. Você conhece? Não. Da Mônica Satti? Não conheço. Mônica Satti. O Catador de Pensamentos fala do seu Rabuja, que ele sai muito cedo da casa dele, né? E ele é uma pessoa também muito muito estranha, né? Porque ele carrega uma grande mochila nas costas. E ele sai muito cedo da casa dele, ele passa por uma senhora que está sempre observando ele, e ele vai colher pensamentos, né? Ele vai colher os pensamentos durante o dia. No final do dia ele volta para casa, ele cuida desses pensamentos como se ele estivesse cuidando de um jardim. E aí à noite, né, quando as estrelas estão no céu, ele coloca eles no sereno, e no outro dia, bem cedinho, ele sai e espalha esses pensamentos no ar, para que esses pensamentos bons vá ocupar muitas cabecinhas, né? Então, ele cata, cuida e depois ele distribui novamente. Então, é o Seu Rabuja, é um livro que eu também muito sensível, que fala dessa importância de cultivar os bons sentimentos e os bons pensamentos.
Com certeza. Então é isso, Neide. Para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta. Você Ui. tem algum livro que você não dá, não empresta, não tem, não sai, aquela paixão, algum livro que você gosta muito? Não, Neide, assim, não. É, porque assim, a partir do momento em que eu adquiro os meus livros, todos eles, eu não dou, É, pois não é. dou. Pois é, porque tem isso, né? Tem aquele livro que a pessoa fica querendo que você empreste, mas você tem aquele apego, se eu emprestar e se não voltar. Quem gosta de livro físico, livro de papel, tem muito essa coisa né, de não querer realmente emprestar. Agora, eu estava aqui pensando, você mostrando os livros, que realmente não tinha assim ninguém mais adequado para fazer essa live com esse tema. Porque você é professora de sala de leitura. A sala de leitura, para mim, é onde. Imagina a reunião de personagens, um lugar que tem mais personagens. Está todo mundo ali. Né? Então, é realmente ler e prestar atenção neles, ver o que eles estão fazendo na história que tem a ver com você. Mas eu acho que sala de leitura e biblioteca é um lugar que tá lá, eles estão lá reunidos, né? Então, estão lá, basta você prestar atenção neles. Então, eu achei que ia ser muito legal e foi muito legal, porque muitos livros que você falou eu não conheço, eu acho isso maravilhoso, porque é o tipo da live boa também por isso, né, que você começa a conhecer outras coisas e no caso, como você está falando, explicando em relação a você mesmo, né, você teve essa disponibilidade de falar dos livros que te habitam, né, eu quero te agradecer muito, muito, porque é uma disponibilidade que nem todo mundo tem, né, de falar do que tem a ver com você. E foi lindo porque é para a gente realmente pensar que os personagens, de alguma forma, eles habitam a gente mesmo. Acho que a gente é que não presta muita atenção. Só quando a É gente verdade. para pensar é que você vê, pô, aquele personagem que eu gostei tanto tem a ver com um monte de coisa, porque na verdade as histórias não tem a ver com a vida? Tem, né? Quem escreve, o autor escreve porque de alguma forma viu aquilo na vida. Então, Isso. nossa, gostei demais da conta, demais. Obrigada, mas obrigada mesmo. Eu queria, eu anotei aqui mais ou menos os livros que eu queria, porque provavelmente as pessoas vão querer saber Uhum. os livros que passou. Se você pudesse me mandar, porque eu não Te anotei, mando assim. mas eu não anotei com os nomes corretos, que é sempre bom, né? Quando se fala de livro, é sempre bom postar lá na live os livros que a pessoa. Aqui, como a conversa era sobre os livros, eu acho que é mais adequado ainda. Então, é Uhum. isso. Quero te agradecer demais a disponibilidade para pegar seu domingo, para poder ter o trabalho de separar os livros, mas eu realmente gostei muito. Tenho certeza que quem tá por aí, o pessoal que está por aí também deve ter gostado bastante. Eu andei olhando aqui os comentários, é isso, todo mundo achando isso, que cada vez que você fazia uma relação do personagem com o que você viveu, as pessoas falando isso, porque é muito interessante isso, e quando a gente fala, né, desperta no outro que os livros realmente têm esse poder também, né? Tem esse papel, poder não, ele tem esse papel também. Então é isso, queria te agradecer muito e quando você puder, você manda os nomes para eu colocar lá no Instagram, tá bom? Ah, obrigada, Neide. Eu fico muito feliz. Foi uma live é, muito feliz, muito gostosa de fazer. Muito obrigada. Eu nunca tinha feito nada assim, conversando com outra pessoa sobre essa questão dos personagens do livro. E quando você falou para mim, eu gostei muito do título que você, da sugestão que você deu. E quando eu falei, você pegou aquela fala como um possível título. Muito obrigada mesmo. Eu acho importante a gente falar do livro, falar dos personagens, porque são eles que realmente entram em contato com esse com o inconsciente coletivo de todos nós e faz com que a gente realmente reflita sobre muitas questões. Obrigada mesmo, imenso, imenso, imenso prazer conversar com você. Muito obrigada.
Tá bom, quero agradecer a todo mundo que passou por aí, que ainda está aí, e é isso, e agradecer pela companhia, que a live atualmente é um bate-papo que a gente, ao invés de conversar só eu e você, a gente conversa nós e todo mundo que resolver aparecer. Então é isso, quero agradecer, até a próxima, né? Quem sabe? Até a próxima. Até a próxima, porque com certeza teremos outras para a gente trazer muito mais situações relacionadas a esses livros que nos habitam. Né? São muitos. Exatamente. Obrigada, Sônia. Tchau, gente. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau. Obrigada.